Olá, amigos, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando a nossa atividade desta noite. Vamos aguardar alguns segundos para que os nossos amigos possam começar a chegar. Estamos nesta quinta-feira, nós vamos iniciar em 1 minuto. Vamos dar estes momentos iniciais para que os nossos amigos possam chegar. Temos aqui já a Vera e vamos... Boa noite, Vera, muito obrigado pela presença, pelo carinho. Nós estamos aproveitamos esses momentos para já deixarmos registrado o nosso convite àqueles que virão depois esta atividade, para que visitem a nossa página Na Visão Espírita e conheçam os nossos estudos, as nossas atividades, tanto em português quanto em francês, para aqueles nossos amigos aí do Brasil, como a Vera, por exemplo, que praticam o francês. Ela, na verdade, ensinava, né, Vera? E ensina. Então, nós temos atividades em português, estudos na sexta-feira, estudos de mediunidade, temos as nossas atividades em francês, o Evangelho no Lar aos domingos. Então, nós convidamos aqueles que quiserem conhecer, que entrem em contato, que se inscrevam. Vejo a Dona Cida, os amigos vão chegando. E nós vamos, em alguns segundos, iniciar. Muito boa noite, bem-vindos todos. Fátima, é uma alegria receber a todos nessa noite de paz e de reflexão. Nós vamos iniciar, então, a nossa atividade convidando aqueles que já estão presentes aqui conosco para uma prece, para que nós possamos iniciar com a tranquilidade, com a paz e com a presença dos nossos benfeitores. Então vamos lá. Nós pedimos então ao nosso Mestre querido que nos envolva nestes momentos, que nós tenhamos momentos de paz, de reflexão, que nossos benfeitores possam nos envolver com ternura, com carinho, que possam trazer a serenidade, a reflexão, a lucidez aos nossos olhos, a claridade aos nossos corações, e que nós tenhamos nestes momentos a visita, o carinho destes amigos queridos. Que eles possam envolver os nossos familiares, os nossos amigos, iluminar os nossos lares. Muito obrigado, Senhor. Nos envie, Mestre, em nome do Teu amor, da Tua misericórdia, a paz, a serenidade e estas presenças de luz que nos envolvem nestes momentos. Muito bem, meus amigos, boa noite, Maria de Fátima, lá de Recife. Boa noite a todos. Nós vamos então iniciar as nossas atividades. Nós vamos, deixa eu aqui fechar, o som, para que a gente possa então começar a nossa reflexão. Nós temos hoje um texto do Evangelho muito interessante, porque nos leva a uma série de reflexões, e muitas vezes lendo o texto nós temos como a impressão de que Jesus ali foi extremamente severo, mas na verdade Jesus, como sempre, nos surpreende pela fineza da sua psicologia,
é o texto que fala da mulher cananeia. Cananeia e de cananeus, né, o povo que habitava ali a região antes dos judeus. E o texto diz, em algumas linhas, breves linhas, ele diz, e Jesus partindo dali, ali neste caso, né, era a Galileia, foi para as partes de Tiro e de Sidom, duas cidades que se situam hoje onde é a atual Líbia, é o Líbano. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente possuída por um demônio. Mas ele não lhe respondeu. E os seus discípulos, chegando junto dele, rogaram-lhe, dizendo, mande-a embora, pois que ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar do pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja então feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha estava curada. É uma das passagens marcantes do Evangelho, esses encontros de Jesus com os chamados gentios, aqueles que não faziam parte da fé judaica. Então, ele, em alguns momentos, ele vai encontrar vários deles pelo caminho. E neste momento em particular, nós vemos o encontro dele com uma cananeia, uma habitante da antiga Caná, né, Canaã, a terra santa que seria prometida e que foi prometida, né, por Deus aos judeus depois do cativeiro do Egito. E esta mulher, os cananeus, eram um povo que habitavam ali a região já fazia muitos séculos, já tinham ali mesmo milênios habitando ali. Quando os judeus chegam, eles vão encontrá-los em cidades fortificadas mesmo, 30 cidades, segundo a Bíblia, e que resistiram à chegada dos judeus, mas Josué, o general, né, que havia sido preparado por Moisés, ele era extremamente hábil, extremamente inteligente, e ele consegue, uma por uma, ir derrotando essas cidades cananeias e vai tomando conta, tomando posse da Terra Santa. Mas é lógico que você não elimina todo um povo. Eles ficaram ali, foram se reorganizando, foram para lugares mais distantes, se misturaram. E hoje, até hoje, né, sabe-se que ali na região do Líbano e alguns outros lugares ali da Palestina, o DNA das pessoas é o mesmo de alguns esqueletos que foram encontrados em escavações, mostrando que, na verdade, os cananeus têm herdeiros até hoje, assim como os judeus. E é interessante porque esse povo era um povo bastante diferente do povo hebreu. Tinham outros hábitos, outra cultura, outra religião, outros valores e alguns realmente opostos aos do povo judeu. E à época de Jesus, Tiro e Sidom eram duas grandes cidades já muito antigas, que ficavam no que se chamava a região da Fenícia, né? Então os fenícios eram considerados grandes navegantes, grandes comerciantes, e construíram cidades belíssimas, mas que nesse tempo estava sob o controle de Roma, como toda a região. E Jesus vai dizem os evangelistas que Jesus vai para a região de Tiro e Sidom, e São Marcos vai mesmo dizer, o evangelista Marcos vai dizer que com o objetivo de se esconder por algum tempo, de se afastar por algum tempo da Judéia e da Galileia.
E por que que ele faz isso? Ele faz isso porque ele estava o tempo todo cercado por fariseus, que eram sacerdotes da época, né, os sacerdotes do culto judaico. E estes fariseus, eles viviam o tempo todo, e alguns tinham vindo mesmo de Jerusalém até a Galiléia para ouvi-lo. Mas era óbvio que eles não estavam ali para ouvi-lo por respeito e por amor. Eles estavam ali procurando deslizes dele, para que pudessem acusá-lo, para que pudessem levá-lo perante as autoridades. Então são estes fariseus que vão chegar e que vão dizer coisas, por exemplo, como nós vamos encontrar nos evangelhos, eles interrogando os discípulos do mestre: mas por que que o vosso mestre se senta à mesa com publicanos, com pecadores? Ele fala com mulheres? Como assim ele não lava as mãos na hora de comer? E Jesus, obviamente, que fazia isso nestes momentos, quase que de propósito, justamente para provocar, né, o debate sobre o que era realmente ser limpo e não ser limpo, o que era ser de Deus e não de Deus. São atos exteriores ou são atos interiores? Então, o mestre havia, o tempo todo, ele estava nesses embates. Esses homens tinham vindo de Jerusalém especialmente para interrogá-lo. E não estavam ali para interrogá-lo por amor, mas para pegá-lo em falta. Então, questionavam o tempo todo o fato de que ele não seguia estritamente as leis mosaicas. Então Jesus sai da região da Galiléia e vai para os lados de Tiro e Sidom. Então é uma longa caminhada, e é interessante notar como Jesus fazia essas caminhadas com os discípulos. Quem visse de fora poderia pensar num homem com um bando de vagabundos que estão caminhando sem nada a fazer. Na verdade, Jesus viajava de cidade em cidade pregando, e ele fazia com estes discípulos um curso intensivo, porque ele sabia que não tinha muito tempo. O mestre sabia que não ficaria muito tempo na terra, ele previa isso desde o início do seu ministério. E ele aproveitava estes momentos. Então nós podemos imaginar o mestre viajando e conversando com os discípulos, ensinando aos discípulos, partilhando com eles o conhecimento, interpretando com eles os textos da tradição judaica, bíblica, mostrando para eles como entender, como interpretar, como ver. Então, estas longas caminhadas eram, na verdade, períodos de formação. Como, na verdade, nós podemos olhar, os filósofos gregos faziam, né? Os peripatéticos, que eram os seguidores de Aristóteles, né? Peri quer dizer em torno, né? Eles caminhavam em torno dos jardins enquanto conversavam, enquanto dialogavam. E Jesus aproveita essas longas caminhadas para ensinar os discípulos. E eles vão, então, para os lados de Tiro e Sidom. Não quero dizer que ele tenha chegado até a cidade, né? Nós não temos essa informação. No entanto, ele vai porque ele quer se dar um pouco de descanso, ele quer se dar um pouco de repouso, porque ele vivia o tempo todo cercado por sacerdotes de Jerusalém, que estavam o tempo todo tentando pegá-lo em falta. Então ele resolveu, né, sair dali, e indo para os lados de Tiro e Sidom, ele não se faria seguir por aqueles sacerdotes, porque eles dificilmente entrariam numa terra estrangeira, né, era praticamente impensável para eles. Como receber estrangeiros em casa também. Então, nós sabemos que dentro do culto judaico havia toda uma tradição, centenas de pequenas leis que faziam um verdadeiro tormento na vida das pessoas, e os fariseus eram, né, os guardiões destas leis, que ficavam o tempo todo ali, como se tivesse um caderninho anotando, né, a vida das pessoas e vendo quem cumpria e quem não cumpria as normas. Essa mulher, no entanto, quando Jesus, e São Marcos vai dizer que Jesus queria passar desapercebido na região, ele não queria se fazer notar,
Ele estava, digamos, querendo ficar abaixo do radar, né? Não queria levantar. Onde ele estava, a multidão chegava. Onde ele estava, daí a pouco a multidão chegava em volta dele. E o mestre procura nestes momentos, ele entra mesmo numa casa, diz um dos textos evangélicos, mas logo é descoberto. E aí, por que razão, nós não sabemos, essa mulher sabe quem ele é. Há um texto de São Lucas que vai nos dizer que no momento em que ele fala as bem-aventuranças, subindo a um monte para falar ao povo, haviam pessoas ali vindo, né, que tinham vindo de toda a região. E ele cita, São Lucas cita as pessoas da Fenícia, de Tiro e Sidom. Então o mestre era, na verdade, conhecido em toda a região. É um pouco lógico, porque nós vamos pensando, bom, as informações viajam, os comerciantes vão de um lugar para o outro, os navios estão o tempo todo levando notícias, os legionários romanos iam de cidade em cidade. Então as notícias corriam. E a presença do mestre, certamente, foi notada de modo muito especial, porque era alguém que falava de um modo diferente, era alguém que curava as pessoas, e multidões vinham para ouvi-lo e para tocar mesmo, né, o seu manto, a barra do manto, como aquela mulher hemorroíça. Centenas, né, nós temos os relatos dos evangelhos que dizem que num dia Jesus às vezes curava centenas de pessoas, porque multidões vinham para estar diante dele e eram curados, segundo o texto. Então imaginem, né, nós estamos diante de um verdadeiro sol, né, que está presente na Terra, a alma mais superior que nós tivemos nesse planeta, pisando o nosso solo, caminhando pelas estradas da Judéia. E aquela mulher reconhece o mestre. Mas quem era aquela mulher? Quem era? Era uma mulher de um povo estrangeiro. Teria ela os valores do seu povo? Seria ela uma adepta dos antigos deuses? Nós sabemos que a religião dos fenícios era uma religião extremamente diferente da religião judaica. Haviam mesmo cultos de orgias, e que chegaram a incomodar bastante Israel, porque houve momentos em que Israel teve uma relação muito estreita, como no tempo de Salomão, por exemplo, que o rei Irão mandou, né, trabalhadores e servos para ajudar na construção do templo de Salomão, e este mandava cereais, mas houve ali certos acordos, estes acordos envolveram mesmo casamentos posteriormente, e acabaram levando para Israel o culto de Baal, né, dos deuses estrangeiros, e que vão determinar toda uma série de consequências para a história de Israel. Então as relações com o povo fenício, com o povo da atual região da Síria, Líbano, era uma relação complicada, porque eles tinham culturas, religiões diferentes. E naquela altura, quem era aquela mulher? Provavelmente alguém que vivia nos padrões do seu povo. Alguém que não gostava muito dos fariseus, não gostava muito da religião hebraica, que tinha outros valores, que talvez mesmo desprezasse as tradições hebraicas. Então nós não temos muita informação sobre ela, mas com certeza dá para deduzir algumas. Como, por exemplo, o fato de que ela certamente pertencia a uma outra religião. E essa mulher, ela se aproxima do mestre. Ela, de algum modo, ela sabia quem ele era. De algum modo, ela reconheceu que era ele. De algum modo, ela tinha informação. E ela percebe imediatamente que ali estava a única pessoa na face da terra que podia responder à sua angústia, à sua dor, ao seu sofrimento. Então Jesus sai daquela casa em que ele tentava, né, passar anônimo, e ela se aproxima no meio da multidão, e Jesus está caminhando, e ela começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está
possuída por um demônio. E ela pede ajuda. Jesus continua caminhando em silêncio. Mas notem que interessante. Jesus ali, nós estranhamos a atitude dele inicialmente. Mas Jesus ali está testando os discípulos e está testando a mulher. Ele era um psicólogo muito fino, nosso mestre. De uma fineza impressionante. Ele não perdia nenhuma circunstância de ensinar os discípulos e de ensinar a todos. Ele testa os discípulos. Ele não responde, ele não fala nada aos apelos da mulher e continua caminhando. Quando eles veem a atitude do mestre, imediatamente eles assumem todos os preconceitos, todos os valores, todas as concepções que eles tinham daquele povo. Eles eram culturalmente inimigos e já haviam sido inimigos militarmente. Ele pega e não responde, ele não fala nada. E os discípulos, percebendo aquilo, se aproximam dele e dizem: Senhor, despeça, mande-a embora. Ela está gritando, vem gritando atrás de nós. A mesma coisa que aconteceu em Jericó, quando o cego começa a gritar, em meio à multidão que estava passando. Ele sabe que é Jesus que está lá, porque ele se informa, ele pergunta para os transeuntes, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E a multidão manda que ele se cale, mas ele grita mais alto e chama a atenção do mestre. E essa mulher insiste, ela insiste, e Jesus, quando não responde, os discípulos assumem que ele está deixando claro aqui que ele não vai falar com uma gentia, com uma mulher que é uma estrangeira, que vem de um outro povo e que pertence a uma religião que não é a religião dos eleitos. Então nós vemos na passagem, é muito interessante, porque ele não respondeu palavra, diz o texto, e os seus discípulos, chegando perto dele, rogaram-lhe: despede-a, Senhor, pois que ela vem gritando atrás de nós, vem nos incomodando. E ele faz ainda mais um teste. Ele vai dizer palavras que são bastante fortes. Ele vai dizer: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele confirma a situação, ele confirma, de certa maneira, o preconceito, ou as concepções daquele povo. Então nós vamos notar, daqueles discípulos, nós vamos notar ali que eles meio que se sentem confortáveis, Nós estamos no bom caminho. Por que Jesus os estava testando? Bom, eles já estavam caminhando com Jesus há um bom tempo. Jesus, eles já haviam escutado as bem-aventuranças, eles já haviam visto o Mestre curar pessoas, atender pessoas de todos os tipos e nações. Jesus quer ver como eles agem. Vocês vão repeli-la? Certamente que o mestre esperava que eles dissessem: mestre, há uma mulher aqui que grita e pede socorro. O senhor pode atendê-la? Então, eles ainda naquele momento não haviam superado os preconceitos que tinham em relação aos estrangeiros. Mesmo sendo eles galileus, que eram tratados pelas pessoas da Judéia como cidadãos de segunda classe. Então nós vemos que eles assumem ali todos os preconceitos e não fazem aquilo que o mestre estava esperando deles. Mas o mestre continua. Como nós falamos, ele era um psicólogo extremamente sofisticado. Ele quer ensinar, ele quer extrair uma lição daquela situação. E naquele momento, a mulher, ouvindo aquilo, se aproxima, porque ela percebe que chamou a atenção do grupo, que chamou a atenção do mestre. E ela se aproxima e lança-se de joelhos ao chão e diz: Senhor,
tem piedade de mim. E o mestre, diante daquela situação, ainda insiste. Ele vai dizer, mas não é justo que um pai pegue o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. Então vamos analisar o contexto desta fala. Nós estamos diante de uma afirmação do mestre, de duas afirmações importantes. A primeira é ele confirmando que tinha vindo para os filhos perdidos da casa de Israel. Então o mestre está lhe dizendo, eu vim para este povo, eu vim para aqueles que foram fiéis durante séculos ao mandamento divino, e o povo judeu tinha esse mérito. Desde a mais antiga, das mais antigas eras do início daquele povo, nós vamos pegar ali desde Moisés, desde Abraão, Isaac, Jacó, e todos os grandes patriarcas e os grandes profetas, Israel foi fiel ao seu Deus, ao Deus único, enquanto povos como os povos desta mulher, o povo dessa mulher, cultuavam diferentes deuses, tinham dezenas de deuses diferentes, viviam ainda numa condição de primitividade das concepções religiosas. Então nós temos ali uma situação extremamente significativa, porque o mestre vai dizer, olha, eu vim para os filhos perdidos da casa de Israel. É verdade o que ele está falando, mas também é um teste. É um teste para os discípulos, para ver se eles já haviam compreendido que a casa de Israel são todos os filhos de Deus. Sim, o povo de Israel tinha direito à presença do Mestre, tanto que ele nasce entre eles, ele não nasce em Roma, ele não nasce nos grandes centros de Alexandria, de Antioquia, ele nasce numa vila pequenina, perdida no meio da Galileia. Então, o povo judeu, aqueles que foram fiéis à lei, aos mandamentos, eles recebem a presença do Mestre. E eles têm o arcabouço psicológico pronto para entender a mensagem do Mestre. Mas ele testa igualmente a mulher, porque ele a provoca. E aquilo chega a ser quase que uma humilhação, mas é um teste. Ele diz, não é justo que o pai pegue, e ele não fala de modo agressivo, ele fala, não é justo que o pai pegue o pão da boca dos filhos e dê aos cachorrinhos. Essas palavras são fortes, porque se essa mulher tivesse laivos de orgulho nesse momento, ela teria levantado e ido embora. E dizer cachorrinhos é simpático, mas os cachorros eram animais que não eram animais domésticos na época de Jesus. Eram algumas vezes domesticados para serem cães de guarda e muitas vezes deixados soltos na natureza e considerados mesmo perigosos, e eles tinham um status um pouco melhor que os porcos, que eram extremamente desprezados pelos judeus. Então dizer para aquela mulher, não é justo que um pai tire o pão da boca dos filhos e dê aos cachorrinhos. Mas a mulher, contrariamente aos discípulos, passa no teste. Porque ela diz, mas Senhor, é verdade, Senhor. Mas até mesmo os cachorrinhos têm direito às migalhas da casa do seu Senhor. Então, Jesus ali, ele estava aplicando um teste. Os discípulos não passaram. Mas ela passou.
E ela passa no teste porque Jesus quer mostrar naquele momento, né, uma série de coisas. É um momento tão simples, tão pequenino, são algumas linhas do Evangelho. Mas ali nós temos uma série de coisas acontecendo. Então nós temos um povo supostamente privilegiado, né, homens que caminham com ele por todos os lados, que recebem a sua lição, que estão preparados. E do outro lado nós temos uma mulher fragilizada pela dor, com uma situação cultural, espiritual completamente diferente, sem o arcabouço psicológico para entender talvez a mensagem dele. Mas como diz Chico Xavier, sim, a verdade pode nos ilustrar e nos mostrar o caminho, mas é o amor que nos salva. E diante daquela situação nós temos uma mulher que dá provas ali de uma grande capacidade de renúncia, de humildade, ao ponto de aceitar se humilhar diante do mestre para pedir aquilo que ela precisava. E notem bem, ela diz: Senhor, tem piedade de mim, porque minha filha sofre. Então ela provavelmente vinha lutando com aquela situação de desespero, com aquela situação difícil. E é interessante porque nós olhamos para essa situação e nós vamos vendo um pouco o retrato das nossas vidas. Nós vamos vivendo. Nós estamos num mundo que as pessoas têm crenças diferentes, que as pessoas têm concepções diferentes, que alguns preferem não ter concepção alguma. Nós estamos vivendo num tempo em que nós temos amigos que nos dizem: eu não quero saber dessa conversa de espiritismo não, de evangelho, isso aí é coisa para velho, isso é coisa para gente carola, para quem está atrasado. E nós vamos escutando essas coisas. Como os fenícios e os povos ali da região, e mesmo os romanos, falavam do povo de Israel. É um bando de fanáticos, é um bando de gente bitolada, mas eles haviam sido fiéis. E no meio de Israel nasceram grandes profetas, grandes mensageiros enviados pelo Senhor, para preparar o caminho, para preparar a sua vinda ao seu povo. Jesus não podia nascer em Roma. Eles não tinham a estrutura psicológica, sequer acreditavam em um Deus. Ele não podia nascer entre os alexandrinos, ou em Tiro, ou em Sidom, em Antioquia. Eles não tinham a estrutura psicológica. Na Grécia, com toda a cultura, com toda a filosofia, mas eram politeístas. Então, sim, Jesus ressaltava ali a importância do povo judeu, mas ele ressalta algo ainda maior. Nós estamos vendo ali que ele vai nos colocar diante de uma mulher. Essa mulher está diante do mestre, se apresenta com a sua dor diante dele, e ela vai dar um exemplo que ele aproveita para ensinar para todos os seus discípulos de todos os séculos. Primeira coisa, ele vai mostrar que aqueles que realmente reconhecem a própria miséria, que são capazes de reconhecer a própria miséria e admiti-la, e dizer publicamente mesmo: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Aquela mulher, ela era como essas pessoas que nós estamos falando. Você tem crenças, você tem concepções, você vai vivendo a sua vida, você tem religiões e práticas que são às vezes muito confortáveis, que não te impõem nenhuma mudança, que não exigem nada. Mas aí chega o teste de fogo da dor. E é aí que nós vamos vendo que algumas religiões nos ensinam coisas, conceitos, valores que podem nos manter de pé. E outras não.
Por que ela não foi gritar para os deuses fenícios? Por que ela não foi gritar para os professores dos templos e das escolas de Tiro e Sidom? Por que ela não procurou os médicos ou os especialistas ou os grandes gurus das cidades da sua terra? Por que ela não se humilhou diante deles? Porque ela não havia ainda encontrado alguém como Jesus. E aquele homem nascia no meio de um povo, vivia no meio de um povo que era inimigo deles. E ela se coloca na situação de dizer: não importa, minha filha está sofrendo, eu estou sofrendo, eu estou numa condição de miséria e eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Então, reconhecer a sua própria condição de necessitado, mas não só. Reconhecer esta condição, admiti-la, mas reconhecer a grandeza daquele que pode resolver a nossa situação. É isto que essa mulher ensina a todos nós naquele momento. É isto que ela nos ensina. Ela está sofrendo e ela aceita se humilhar, porque ela sabe que está diante de alguém que pode resolver o seu problema. Concretamente, a única pessoa capaz de resolver o seu problema. Ela tem amor verdadeiro, porque ela se humilha por alguém. Ela está sofrendo. Ela sofre, porque é mãe. Porque vê sua filha possuída por espíritos obsessores. Então, o seu sofrimento é muito concreto. Mas ela não está pedindo por ela. Ela está pedindo por alguém que nem está ali. E ela aceita se ajoelhar e dizer: Senhor, tem piedade de mim. E Jesus, mais uma vez, ensina com uma beleza muito grande. Porque ele diz: aí está algo precioso. E por que aí está algo precioso? Porque nós vemos Jesus se afastar da Galiléia e da Judéia para ir para aquelas terras estrangeiras. Ele está sendo perseguido por aqueles para quem ele veio. Aqueles que estão supostamente preparados para recebê-lo. Aqueles que estão supostamente preparados para compreendê-lo. Aqueles que foram durante séculos preparados para receber a mensagem, mas eles não compreendem Jesus. Eles não se ajoelham diante do Mestre, como aquela mulher se ajoelhou. Eles não se ajoelham diante dele para dizer: Senhor, finalmente o Senhor está entre nós. Nós te esperamos por tantos séculos. Nossos profetas cantavam a sua vinda. Nossos grandes líderes esperavam a tua condução. Ah, Senhor, finalmente o Senhor está entre nós. Mas eles não reconheceram. E diz João, no seu evangelho, ele veio para os seus, e os seus não o reconheceram. Mas aquela mulher que não se contava entre os seus, ela o reconheceu. E ela o reconheceu de tal modo que ela se lança aos seus pés e se humilha para dizer: Senhor, tem piedade de mim, tem piedade da minha miséria, tem piedade da minha dor. Aqueles homens não reconheciam a grandeza do mestre que eles tinham diante deles, mas aquela mulher reconheceu a grandeza dele. Ela reconheceu que ele era um instrumento de Deus. Ela reconheceu que ele era o único veículo da providência para libertá-la da dor e libertar sua filha. Mas os homens preparados de Israel não viram, não entenderam, não perceberam. E notem que ela, para fazer este ato,
ela tem que vencer uma série de dificuldades. Ela tem que falar a homens. Mulheres não eram autorizadas a falar a homens em público. Ela grita, ela se aproxima, ela quer chegar perto daquele mestre. Ela quer lançar-se aos seus pés. Ela não quer perder a oportunidade de vê-lo ir embora sem que ela tenha a chance de pelo menos tentar. Ela tem que enfrentar o julgamento dos outros. É uma mulher. É uma Ciro-fenícia. Ela vem de um povo gentil, de um povo que não tem as nossas crenças. Mas naquele momento, nada disso tem importância para ela. Naquele momento, ela é uma criatura que sofre. E o que acontece com muitos irmãos nossos, que muitas vezes vão adiando. Amanhã, depois de amanhã, eu já li esses livros, eu conheço, mas eu não vou assim me engajar mesmo para valer. Por enquanto ainda não, até que nós temos, né, um espinho cravado na nossa carne. O espinho da dor, o espinho do sofrimento, o espinho de uma perda. E aí nós percebemos que muitas das nossas crenças, que muitos dos nossos valores não nos ajudam. Como algumas pessoas que nós encontramos e que vão dizer: eu sofri muito, mas foi quando eu encontrei a doutrina espírita e o conhecimento da imortalidade, da reencarnação, o entendimento da mediunidade, que eu comecei a entender e que eu pude curar a minha alma. Então isto é interessante porque aquela mulher está diante de toda uma história de vida. Por quantos anos ela rendeu graças aos seus deuses? Por quantos anos ela fez oferendas no templo de Tiro ou de Sidom? Por quanto tempo ela manifestou a sua crença religiosa de uma maneira superficial durante anos, até que a dor vem visitá-la. Até que a dor vem cravar na carne dela a pior das dores para uma mãe, que é ver o sofrimento de um filho. Então ela não se importa com mais nada disso. Ela olha aquele homem, ela vê ali um instrumento de Deus, mas ela tem o mérito de reconhecer aquele que os líderes de Israel não haviam reconhecido. Então Jesus aproveita aquela ocasião para mostrar para os discípulos: é isto que nós procuramos. Não percam tempo separando as pessoas por casta, por raça, por cor, por origem, por status social. O que nós procuramos são os filhos de Deus, aqueles que reconhecem, em primeiro lugar, a sua própria miséria. E uma das coisas belíssimas que essa mulher vai fazer, ela se coloca diante do mestre, sem nenhum orgulho. Nenhum orgulho. Não há mais ali, nós não sabemos se ela era rica, se ela era pobre, se ela era importante, como Maria de Magdala, que era rica e importante. Ela se ajoelha diante do mestre e pede: Senhor, tem compaixão de mim. É preciso entender, neste caso, o papel do sofrimento. Como o sofrimento é, às vezes, este professor que vai nos buscar no nosso mundo bonitinho, no nosso mundo de ilusões, no nosso mundo de faz de conta, de render homenagem a falsos deuses. E hoje nós estamos rendendo homenagem a falsos deuses, endeusando ídolos da televisão e das mídias, vivendo para o dinheiro e as coisas materiais, como se ainda cultivássemos os mesmos bezerros de ouro do passado.
Jesus quer é que nós, no nosso sofrimento e reconhecendo a nossa própria dor, tenhamos a coragem de gritar por Ele: Senhor, Filho de Deus, tem compaixão de mim. Mas é reconhecer de maneira profundamente humana e humilde que nós somos criaturas necessitadas. E é belíssima esta lição dada por esta mulher que não nos guardaram o nome, apenas uma mulher cananeia. Mas ela volta para sua casa e pode encontrar a sua filha curada. Porque o mestre, vendo a sua atitude e a sua persistência, ela demonstra uma grande fé igualmente. Porque o mestre diz: não é justo que eu tire, como um pai de família, o pão da boca dos meus filhos, do povo eleito, para dar aos cachorrinhos. Porque os judeus consideravam e chamavam os fenícios de cachorros. Era uma forma, pejorativa de tratá-los, evidentemente, como seres desprezíveis. Então ela diz: mas Senhor, é verdade. Ela não discute. Ela diz: sim, Senhor, é verdade. É verdade. Mas até os cachorros têm direito às migalhas da mesa do seu Senhor. E Jesus olha para aquela fé enorme e diz: mulher, ó mulher, grande é a tua fé. Então que te seja feito como tu queres. Vá, tua filha é curada. Então nós vemos o mestre, e que poder. Ela sabe que pode pedir para ele, porque está ali um homem que diz: vá, tua filha está curada. E ela não tem dúvidas que a filha está curada. E dizem os discípulos: a sua filha se curou. Então ela pede porque sabe que está diante da grandeza do mestre. E ela pede com toda a humildade, e é isto que o mestre espera de nós. Nós não impomos condições, ela não impôs condições. Ela não veio como os doutores da lei de Jerusalém para discutir ninharias da lei, detalhes das leis mosaicas. Ela veio para pôr diante dele seu coração, seu sofrimento, e reconhecer diante dele a profunda miséria e sofrimento que ela tinha na sua vida e na sua alma. Mas ela não tem dúvida que diante dele ela poderia fazer isso. Porque ele é o único que pode responder à nossa profunda dor, à nossa profunda miséria. Nós não somos diferentes desta mulher, meus irmãos, no sentido da miséria, como não somos diferentes de todos aqueles que Jesus encontrou. A diferença é que alguns de nós reconhecemos que somos criaturas profundamente necessitadas do Mestre, profundamente necessitados da luz do Senhor. E temos a coragem de reconhecer isso, de dizer diante dele, de joelhos: Mestre, tem compaixão de mim. Então, nós estamos vivendo um período de muitas lutas, de muitas dores, de muitos sofrimentos para a humanidade. Estamos vivendo um momento em que as pessoas estão sendo confrontadas exatamente pela mesma situação dessa mulher. É quando nós olhamos para uma situação de desespero para alguns, de medo, de aflição, e a pessoa olha para si mesma e vê que suas crenças, seus valores, as coisas todas que ela guardou na cabeça e cultivou, muitas vezes com a arrogância daqueles doutores,
não servem para nada. Mas aqueles que estão firmes na fé, aqueles que ouviram o Rabi Galileu e seguiram seus passos, estes continuam caminhando com paz no coração. Aqueles que perceberam que ele é a fonte da água viva, que ele é a luz para os nossos caminhos, que ele é a verdade para as nossas vidas, estes continuam firmes e caminhando. Então, meus irmãos, este é o tempo em que muita coisa será peneirada. Este é o tempo em que aqueles que estão cultivando a alma e que se ajoelham diante do Mestre, reconhecendo a sua grandeza, e dizem: Senhor, tem compaixão de mim, ficarão de pé e terão suas almas curadas, e mesmo seus corpos, porque Ele tem poder para isso. E a única forma de disparar esse poder na nossa direção é a atitude daquela mulher. É reconhecer a nossa profunda miséria, mas reconhecer diante dele, de mais ninguém. Ninguém neste mundo tem poder e autoridade para recolher as nossas almas. Ele tem. Então, esta atitude desta mulher tem que ser muito refletida, muito pensada, porque ela é o oposto daquilo que faziam aqueles doutores e especialistas da lei, que teoricamente tinham tudo para entendê-lo, mas que não tinham o reconhecimento da própria miséria e a humildade daquela mulher. E os discípulos falham neste teste, mas o objetivo do Mestre era este: ensiná-los, para que eles entendessem que não há eleitos, todos somos filhos de Deus, todos somos sofredores, todos somos necessitados, mas aqueles que recebem a graça divina são aqueles que se ajoelham espiritualmente diante do Mestre e pedem com humildade: Senhor, tenha compaixão de mim. Tenha compaixão da minha dor, tenha compaixão da minha miséria. Mas eu reconheço, Senhor, que sou um miserável, que preciso do pão e da água que vem das tuas mãos. E esta humildade diante do Mestre não pode ser uma coisa de ocasião, porque aí nós temos que analisar também o que aconteceu com esta mulher. Foi ela mais uma daquelas que se beneficiaram da presença do Mestre? Teve uma grande fé e uma grande humildade, mas aproveitou para segui-lo? Aproveitou para transformar-se por toda a vida e por toda a eternidade? Ou daremos apenas estes gritos de desespero quando a dor bater a nossa alma, a nossa porta, e depois viraremos as costas e continuaremos a vida? Ou aproveitaremos estes momentos de dor e de sofrimento em que o Mestre responde às nossas almas, para transformar para sempre as nossas vidas? Nós não sabemos o que aconteceu com ela. Muitos seguiram o Mestre, muitos mudaram suas vidas. Então, essa transformação nossa, nós não precisamos esperar a dor, nós não precisamos esperar o sofrimento. Basta analisar as nossas almas para ver que nós somos criaturas necessitadas. Nenhum de nós está em condição privilegiada diante dos outros. Somos todos filhos de Deus em extrema necessidade de luz, de esclarecimento, e temos a bênção de podermos partilhar hoje entre nós este pão abençoado do conhecimento evangélico, abençoado pela luz da doutrina espírita. Então, meus irmãos, nós finalizamos as nossas palavras, as nossas considerações, as nossas reflexões desta noite, lembrando que nós estamos diante de uma oportunidade única igualmente. O conhecimento que nós temos é uma bênção.
É um conhecimento que nos fortalece diante das lutas, que nos explica a dor, que nos explica o sofrimento, que nos fortalece para os combates, porque nós entendemos que a vida prossegue, que a vida é imortal, nos dá o sustento para marcharmos e para continuarmos, mesmo em dias tão difíceis e tão angustiosos para todos. Mas nós caminhamos com a tranquilidade e com a serenidade de quem sabe que tem a sua vida cuidada por aquele único ser que pode cuidar de nós. Então, que nossa vida e que o nosso processo de viver de todo dia seja de nos colocarmos um pouco mais a cada dia nas mãos dele. E de repetirmos esta atitude da mulher com toda a frequência que pudermos. Insistirmos nos nossos apelos, para que ele nos livre das nossas perturbações, dos nossos falsos ídolos, das nossas falsas crenças, da nossa ignorância. Mas é preciso reconhecer a si mesmo como necessitado. E é preciso reconhecer nele a fonte de toda luz, a fonte de toda beleza, a presença divina entre nós. Nosso coração, na atitude que tivermos, nos dará acesso ao poder divino representado pelo Mestre. Lembremos desta mulher nos momentos de dor, de dúvida e de sofrimentos. E coloquemos o poder divino, façamos ele agir em nosso favor, tendo a atitude desta mulher. Sim, Senhor, eu não sou digna. Eu não sou digna. Mas mesmo os cachorrinhos têm direito às migalhas. E ali, vendo a fé daquela mulher, ele estende as mãos. Que te seja feito como você deseja. Então, meus amigos, que esta belíssima passagem fique nos nossos corações, fique nas nossas reflexões. Nós encerramos agradecendo a nosso Mestre, aos benfeitores espirituais que nos envolvem, que nós todos tenhamos uma oportunidade de guardar estas reflexões e de nos deixarmos guiar pelos ensinamentos evangélicos. Muita paz a todos, é com muita alegria que nós temos estes encontros e, se Deus quiser, estaremos com vocês novamente na semana que vem. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, a nós, aos nossos entes queridos, aos nossos lares, principalmente aqueles nossos amigos e irmãos que estão passando por momentos difíceis, que estão lutando com doenças, com depressões, que todos recebam muita luz, muita paz, que as luzes do alto possam cair sobre todos esses corações e que eles possam lembrar-se de gritar bem alto com seus corações: Jesus, Filho de Deus, tem misericórdia, tem compaixão de nós. Muita paz, meus irmãos, fiquem com Deus.